Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Renan, eu tenho 17 anos e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a palavra de Deus para vocês. Bom, antes de eu começar, pessoal, eu queria explicar para vocês porque eu fiquei uma semana ausente, uma semana sem vir trazer a palavra para vocês. Para quem não sabe, pessoal, nessa última semana foi a última semana que eu fiquei na minha empresa, né? Então eu estava acertando algumas coisas do meu contrato e tudo mais. E também foi um tempinho também no qual eu estava organizando a minha vida em geral, né? Pra mim o ano começou meio que nessa semana, porque eu estava colocando algumas coisas na minha vida em dia, pessoal. Bom, vamos lá. A nossa passagem hoje, pessoal, ela vai estar localizada lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. O nome da passagem é Porta Estreita. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e numerosos são os que entram por aí. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Bom, acho que essa passagem ela é bem clara pra gente, né, pessoal? Agora pro nosso momento um pouco reflexivo, o que essa passagem vem dizer pra gente, pessoal? Que é muito fácil a gente se perder hoje, né? Mas é muito difícil também a gente se achar na presença de Deus. Eu digo pra vocês que muitas vezes a gente vai no grupo de jovens, a gente sente a presença de Deus lá e, é fogo. Tu quer ver então quando o irmão vem revelar alguma coisa na tua vida, irmão? Ou quando você tem alguma obra que você começou na presença de Deus. É algo maravilhoso. Eu digo pra vocês que a gente que já está na presença de Deus, ou até mesmo quem não está, a gente deveria andar com uma plaquinha bem grande. Uma plaquinha não, a gente deveria, escrever bem grande aqui, ó, estamos em obra, né? Para o mundo inteiro saber que ali tem um servo de Deus que está ali, está em obra, está em constante mudança, constante transformação. E a nossa obra, que eu digo que a gente está, é uma obra com Deus, uma obra de mudança, uma obra de transformação, uma obra de construção, renovação. E a gente tem que estar todo dia ali, mudando e lutando, né? E eu digo que as nossas obras, elas são que nem aquelas obras do governo. Sabe quando o governo começa a construir uma coisa e vai que vai assim? Daí deveria ter lá a plaquinha lá, tempo de duração, né? Aí ele, valor, tua fé. O valor para aquela obra acontecer vai ser a tua fé. Tá sem fé, a obra não acontece, né? Se tu tem muita fé, aquela obra acontece, né? Então, e eu digo pra vocês que muitas vezes a gente coloca um prazo para aquela obra acontecer e ela acaba não acontecendo. E às vezes, a partir do momento em que isso vai se alongando, a gente vai perdendo a fé. Mas eu vou dizer pra vocês, talvez lá na frente essa obra vai acontecer, vai demorar 1 ano, talvez 2, talvez 3, talvez 4, talvez 5, ninguém sabe. Sabe por quê? Porque essas obras elas não vão acontecer no nosso tempo, vão acontecer no tempo de Deus. É tudo no tempo dele, é tudo em nome dele. E muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, porque a gente acha que aparece muito problema, aparece muita dificuldade, mas a gente não pode esquecer que Jesus ele vai falar pra gente na palavra que antes mesmo do mundo odiar a gente, odiou ele primeiro. Então, se tu acha que está difícil para ti, imagina como é que foi para Jesus, irmão. As dificuldades que ele passou por você, por mim. E às vezes a gente acha que a gente tem que se afastar porque apareceu um probleminha, tô com uma dificuldade aqui, tô com uma dificuldade ali, e daí eu vou ter que me afastar de tudo, né? E eu vou até contar para vocês algumas experiências que aconteceram comigo. 2 experiências que me marcaram durante essa semana que aconteceu. A minha primeira experiência aconteceu na quinta-feira, pessoal. Quando eu fui no grupo de oração da São Judas Tadeu, junto com o meu irmão, também de caminhada, Maicon. Eu tenho muitos irmãos de caminhadas. Eu ainda vou trazer um vídeo para vocês só sobre os meus irmãos, porque todos eles são maravilhosos, e cada um deles tem um grande significativo na minha vida. Eu digo assim que cada pessoa que eu conheci, ela teve um propósito na minha vida, porque foi através dessas pessoas que eu fui mudando, foi através dessas pessoas que Deus foi falando comigo. Cada pessoa que eu conheci, ela teve um propósito na minha vida, né? E às vezes a gente só dá valor para as coisas quando a gente vê que elas têm um propósito pra gente, né?
Eu digo para vocês que eu passei a dar mais valor para os meus amigos, para os meus irmãos de caminhada, a partir do momento que eu descobri qual o propósito que eles tinham na minha vida, qual o propósito que eles tinham para mim. E é só a partir desse momento que a gente começa a dar valor. E eu digo para vocês que eu sou muito grato a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Ele ter me dado esse dom de sabedoria para eu conseguir enxergar o quão bom eles têm sido para mim. Descobrir qual o propósito que eu tenho para eles. Então eu digo para ti, irmão, se tu ainda não descobriu qual o propósito que os teus amigos têm para ti, que o teu irmão tem para ti, que a tua mãe tem para ti, que teu pai tem para ti, irmão, começa a orar bastante para Deus. E pede para Ele, para que Ele te revele quais são os propósitos que eles têm. Para você começar a dar mais valor, gente. Porque a pior coisa que tem é a gente perder alguém sem a gente dar valor. Porque tem aquele velho ditado, né? A gente só valoriza as coisas quando a gente perde. E é horrível, é uma sensação horrível, pessoal. Mas enfim, não vamos perder o foco, né? E depois do grupo da São Judas, o Maicon foi comigo. Quando a gente saiu do grupo, a gente foi de ônibus até o terminal do Itaú. A gente chegou no terminal do Itaú e a gente encontrou um morador de rua. A gente começou a conversar com ele lá, né? E quando a gente foi pegar o ônibus para ir embora, eu perguntei para ele, né? Ah, senhor, qual que é o seu nome? Ele falou, eu não tenho nome. E a partir daquele momento, meio que bateu um branco. A gente não sabia o que falar para ele e acabou ficando nisso. E a conversa acabou se dispersando e a gente não se falou mais. Mas eu fiquei me remoendo com aquilo na cabeça. Mas por que um senhor diria que não tem nome? E eu parei um pouco e depois de tanto tempo foi aí que a ficha caiu. Ele dizia que não tinha mais nome porque ele perdeu o seu valor, ele perdeu o seu propósito para as pessoas. O que adianta eu ter um nome se ninguém vai conversar comigo? O que adianta eu ter um nome se ninguém vai conversar, ninguém vai me questionar? Que diferença faz o meu nome para as pessoas? Ninguém mais liga, ninguém mais se importa. Ele sentiu que naquele momento ele estava sozinho, ele estava abandonado. E quantas vezes na nossa vida a gente se sente assim, sozinho, abandonado, sem valor, sem propósito na nossa vida. A gente não sabe porque a gente está aqui, a gente não sabe qual é o nosso caminho, qual o rumo que a gente vai tomar. E tudo que esse Senhor precisava e que Ele precisa ainda é de alguém que esteja ali para mostrar para Ele que Ele é importante, que Ele tem um valor. Mesmo Ele tendo as suas dificuldades, mesmo Ele tendo os seus problemas, Ele tem o seu valor, irmão. Não só o valor dele para mim, ou o valor dele para o Maicon, ou para você que está assistindo, mas o valor dele para Deus. E assim a gente. E aquele senhor, ele estava cheirando mal, ele estava mal vestido, mas a gente também é assim, irmão, aos olhos de Deus. A gente está sujo, está com um cheiro horrível do pecado. As nossas vestes estão rasgadas, né? E às vezes a gente está assim, na presença de Deus, sujo, com as nossas vestes rasgadas do pecado. E a gente começa a se sentir abandonado, começa a se sentir sozinho, começa a se sentir carente. E a partir do momento dessa tua carência, irmão, que tu começa a querer substituir muitas outras coisas, né? Ah não, porque eu tô carente, eu tô me sentindo sozinho, eu tô me sentindo abandonado, porque eu não posso mais estar na presença de Deus, eu não sou digno de receber o amor dele. Então, como eu não sou digno de receber o amor dele, eu vou pro mundo. Porque lá eu sou digno de receber aqueles amores, porque eu sou pecador. Não, irmão. Tu não tem que pensar assim. Tu tem que pensar sempre em estar mudando. E muitas vezes isso faz falta pra gente. Eu digo que quando a gente está se sentindo carente, quando a gente está se sentindo sozinho, o melhor remédio é uma boa conversa com Deus. Não tem nada melhor do que a gente chegar na presença de Deus e conversar com Ele. Conversar com Ele, falar pra Ele quais são os nossos problemas, Cara, uma boa conversa com Deus cura tudo. E eu digo que aquele senhor, tudo que ele precisava também é uma boa conversa. Alguém chegar pra ele e perguntar como é que o senhor tá hoje. O senhor comeu hoje? O senhor quer fazer alguma coisa? É isso que às vezes falta na nossa vida também. E isso foi algo que mexeu muito comigo. E isso intrigou muito na minha cabeça, sabe? Em de repente fazer alguma coisa pra essas pessoas. Da mesma forma que Deus faz pra gente. Porque muitas vezes alguém... Lá em 2014, quando eu conheci a presença de Deus, teve alguém que me levou a palavra até mim. Teve alguém que veio até mim e me instruiu. Alguém que foi lá pregar a palavra para mim. Alguém que me abraçou quando eu precisei. E agora para um pouco e pensa. Independente de onde você está vendo esse vídeo, o que essas pessoas têm para ajudar elas? O que essas pessoas têm para
tá dando auxílio, tá levando a palavra para elas. Muitas vezes elas não têm nem o que comer. E eu não estou falando só de comida que vai alimentar o corpo dela. Eu estou falando de comida que vai alimentar a alma dessa pessoa. Muitas vezes ela não teve ainda nenhum contato com Jesus. Pessoas que já são velhas nesse mundo, mas são novas ali no mundo espiritual, porque não tiveram ainda um contato com Deus. Porque ninguém ainda levou a presença de Deus até essas pessoas. Porque Jesus, eu faço aqui uma analogia, que Jesus ele é igual o mito do vampiro, né? O vampiro ele só vai entrar na casa de uma pessoa se ele for convidado. E Jesus não é diferente, irmão. Ele só vai entrar no teu coração a partir do momento que você convidar ele para entrar. E muitas vezes, para essa pessoa fazer esse convite, precisa ter alguém ali do lado dela, né? Para auxiliar ela, para ajudar ela. E eu queria compartilhar com vocês também outra coisa que aconteceu comigo hoje. Hoje não, né? Já passou da meia-noite, então ontem, pessoal. Ontem, à tarde, eu fui dar uma corrida, praticar um pouco de exercício. E na volta eu estava correndo e uma senhora olhou para mim e falou: Jesus te ama. Eu falei: a senhora também. Eu percebi que era uma senhora evangélica. Mas muitas vezes é isso que falta na nossa vida, né? Às vezes a gente começa a colocar tantas coisas como prioridade na vida, né? Às vezes o meu trabalho, às vezes eu começo a colocar o meu estudo, muitas coisas. Eu tenho muita conta para pagar, não tenho tempo de ir na igreja, não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. Mas a primeira brecha que dá, o que eu faço? Eu vou lá e abro o meu Instagram, né? Primeira brecha que dá, eu abro o meu Facebook. Mas para Deus a gente nunca tem tempo. E às vezes a gente acaba esquecendo de muita coisa. Às vezes a gente acaba esquecendo que Jesus nos ama infinitamente, mesmo a gente não merecendo. Ele vai continuar me amando, mesmo eu não sendo digno. Mesmo eu não amando ele de volta, ele vai continuar me amando, porque o amor dele não depende do meu amor. O amor dele é infinito, irmão. Ele vai te amar independente do que tu fizer. Ele vai continuar te amando, porque ele é teu pai. E pai é assim. Às vezes teu pai vai te falar uma verdade no qual tu não quer ouvir, porque ele é teu pai. Às vezes teu pai vai dizer: não anda com aqueles teus amigos, porque eles vão te levar para o mau caminho. Para de sair à noite, porque pode acontecer alguma coisa, é perigoso. A gente não gosta de ouvir, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é o dono da razão. A gente acha que a gente pode tudo, né? Não, eu me cuido, eu não vou cair. Eu tô andando com os meus amigos lá que usam isso, aquilo, mas eu não vou usar. A gente não quer ouvir, porque a gente acha que a gente sabe de tudo. Mas a verdade é que a gente não sabe de nada. E da mesma forma que o meu pai, ele fala muitas vezes coisas pra mim que eu não gosto de ouvir, Jesus não é diferente. Jesus ele não veio para te agradar, irmão. Jesus não veio para vir aqui e começar a falar um monte de coisa boa no teu ouvido para te fazer sorrir. Não, Jesus ele veio para te dar vida eterna, irmão. Não esquece disso. Jesus ele tá aqui para isso. Ele veio te dar vida eterna. Ele veio te dar a total felicidade que estar na presença dele. Mas para isso a gente precisa querer. A gente precisa perseverar. Porque da mesma forma que você está vivendo um relacionamento, você está numa amizade, em tudo na nossa vida, não é só felicidade, não é só alegria. Tem momentos ruins também. E a gente estar na presença de Deus não é só assim, não é assim também, irmão. É assim na realidade. Eu estar na presença de Deus, eu não vou dizer para vocês que em todos os momentos eu estou feliz com Deus, irmão. Tem momentos em que eu fico muito chateado, tem momentos em que eu fico para baixo, em que eu fico triste, que me dá vontade de desistir. Mas a gente tem que perseverar, independente de qualquer coisa. A gente tem que lembrar qual é o nosso propósito. A gente nunca pode esquecer isso. Irmão, se tu sabe qual é o teu propósito, persevera. E se tu tem alguém na tua família que perdeu o propósito na vida, que está em constante dificuldade, para você que ainda não está entendendo o que eu estou falando de propósito da vida, a partir do momento que eu perco meu propósito, eu não tenho mais motivo para viver. E a partir do momento em que eu não tenho mais motivo para viver, é aí que eu entro na tal chamada depressão. Então essa é a importância da gente ter um propósito na nossa vida. A gente não pode esquecer que Jesus ele não me botou no mundo aqui só para ser mais um. Não, ele tem um propósito na minha vida. E também tem um na sua, irmão. Eu descobri o meu. Estou perseverando. Tenho minhas falhas, tenho minhas dificuldades, tenho os meus problemas, mas eu persevero. Todos os dias. Eu digo para vocês que vai ter momentos em que a minha obra está ali acontecendo. Eu estou no momento ali, a minha obra está acontecendo, estou super feliz, e ela desmorona, porque eu caio no pecado.
E eu digo pra vocês que se pecado acontece na tua vida, irmão, não adianta você ir pra igreja. Se você ir pra igreja todos os dias e ficar orando, Deus, eu não vou mais pecar, eu não quero mais pecar, eu quero ficar na tua presença, você não vai adiantar de nada, irmão. E quando eu digo de nada, irmão, é de nada. Sabe por quê? Se o teu pecado é toda vez que você abre a internet, você ficar vendo meme, você ficar vendo porcaria, você ficar vendo pornografia, irmão, se você ficar orando, não vai adiantar. Você tem que cortar o mal pela raiz. Se você sabe que toda vez, depois da meia-noite, depois de 1 hora, independente, você vai abrir a internet, você vai ver besteira, é simples, irmão, para de abrir. Não adianta você ficar pedindo para Deus. Você tem que tomar atitude. Eu digo que a oração ela é dividida em 2 partes na nossa vida. A parte na qual a gente vai lá, ora e pede para Deus, e a parte de ação, na qual é a parte em que a gente tem que agir. E eu acho que esse é o momento de você agir, irmão. Se você tem um seu chamado pecado de estimação, talvez seja beber final de semana, talvez seja deixar de ir para a igreja e ir para uma festa, ou deixar de ir para a igreja para ir para a casa da namorada, porque eu vejo muita gente que diz, eu quero viver um namoro santo, eu quero viver um namoro santo, mas a gente vive caindo em pecado quando a gente está junto. Mas é claro, irmão, como é que tu quer viver um namoro santo se toda sexta-feira à noite tu tá dormindo na casa do teu namorado? Aí não dá, né? Como é que tu quer tirar o teu pecado de estimação se sempre depois da meia-noite tu tá ali no celular ali e tu sabe que tu vai acabar vendo alguma besteira, tu sabe que tu vai acabar vendo pornografia no teu celular? Eu digo pra ti, irmão, começa a cortar o mal pela raiz na tua vida, que as coisas vão começar a mudar. Não adianta a gente pedir pra Deus pra Ele tirar o pecado da gente, a gente é que tem que tirar o pecado da gente. Porque eu digo que o pecado é algo individual, é algo que cada um de nós tem, que a gente tem que aprender e tem que saber lidar. E a gente não pode esquecer de algo muito importante na nossa vida, a confissão, que é algo que nos lava do pecado, algo que nos tira do pecado, né? Bom, pessoal, foi isso que eu tentei trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que Jesus esteja com vocês em todos os momentos, que essa semana seja abençoada e cheia da graça, e que a gente nunca se esqueça de quando a gente vê alguém na rua, alguém que talvez esteja numa necessidade não só física, mas espiritual, alguém que seja um morador de rua, a gente não pode esquecer que a gente é semelhante a ele, talvez não fisicamente, talvez não financeiramente, talvez o teu poder aquisitivo seja maior do que aquela pessoa que está na rua, mas espiritualmente tu é igual a ele, irmão. Ambos são pobres, da mesma forma que eu sou pobre, irmão, de espírito, muitas vezes. A gente não pode esquecer que a gente é igual a essas pessoas, e que da mesma forma em que a gente precisa de ajuda, quando a gente está fraco, essas pessoas também precisam. E cabe a gente ajudar essas pessoas. Bom, meu irmão, um bom dia para você, que sua semana seja abençoada. E é isso. Fiquem com Deus.